Quero começar esse vídeo lendo um tweet, uma parte de um tweet do Ciro Gomes, mas você vai entender, não faça nenhum julgamento antes de assistir o vídeo de falar o que eu tenho a dizer aqui, mas preste atenção. Estou com o meu notebook aqui só para ler esse tweet. Houvesse um pouco mais de leitura e um pouco menos de vontade de chocar, que é próprio da juventude, Monark não teria cometido este tão grosseiro erro. Vamos lá, galera, mulheres. Vamos, galera, mulheres. Vamos conversar. Olá, gente! Espero que você se sinta muito à vontade nesse canal que é o Ododi. Hoje eu quero falar sobre a infantilização de homens brancos. Mas você vai entender isso e assiste. Porque quem acompanhou recentemente a polêmica envolvendo o Monark, né, esse hominho que está aparecendo aqui na tela, esse serzinho, que defendeu aí o direito de nazistas terem partido. Ai, meu Deus. Mas a repercussão a isso foi muito grande. O próprio Ciro Gomes, que eu estou citando aqui, repudiou essa atitude do Monark, mas eu quero falar de uma coisa aqui, não é sobre Ciro Gomes, não é necessariamente sobre o Monark, é sobre algo mais complexo e mais amplo, que é sobre como a sociedade trata pessoas brancas e de como a gente pode e deve pensar também nas questões de raça nesse momento e racializar essa discussão. Então, antes de continuar esse vídeo, se inscreve nesse canal, deixa like nesse vídeo, comenta a sua opinião sobre o que eu disser aqui ou sobre essa questão como um todo, para que a gente tenha essa oportunidade de dialogar aqui nos comentários. Se inscreve. Eu sou o Adodi, então @GiovanniAdodi, vai lá nas redes sociais me seguir, saber o que eu posso por lá, porque tem coisa para lá também, e aí você engaja em todas as redes. Para começar esse vídeo, assim, e a gente aprofundar um pouco e conversar sobre essa questão, só para contextualizar, como eu disse, o Monark fez uma defesa de que nazistas têm o direito a um partido e etc. Ele já se justificou, se bem que não há justificativa para isso, né? Ele disse que estava bêbado, nunca vi bebida fazer alguém defender nazismo ou nazistas, essa bobeira toda que ele disse, que não é só bobeira, mas é crime, porque apologia ao nazismo é crime. Ai, como se isso desse alguma coisa no Brasil. E as reações a isso foram intensas, porque o que ele disse foi um absurdo. E eu quero pegar esse trecho do Ciro Gomes, desse tweet do Ciro Gomes, porque ele ajuda a gente a entender e a desenhar um pouco sobre como a sociedade enxerga pessoas brancas quando elas cometem erros, assim. E sobre como essas pessoas são infantilizadas ou em um contexto de amenizar um pouco a situação. Não foi isso que o Ciro Gomes fez, tá? Não foi isso. Eu vou até ler o tweet inteiro do Ciro Gomes para ninguém falar que eu estou descontextualizando. Já entro onde eu quero chegar. Mas só para dizer aqui, o Ciro tuitou mais ou menos assim: sob nenhum pretexto se pode defender a criação de um partido nazista. O nazismo é a negação não apenas da democracia, mas da própria vida. Houvesse um pouco mais de leitura, um pouco menos de vontade de chocar, que é próprio da juventude, Monark não teria cometido este tão grosseiro erro. A tolerância, a grande virtude humana, e o respeito ao pluralismo e à liberdade de expressão não podem ser de tal forma largos que permitam a existência de organizações e ideologias que as destruam. Ou seja, isso aqui não é sobre Ciro Gomes, porque ele repudiou essa atitude. Eu me estou atentando ao tweet onde ele usa o termo juventude para se referir ao Monark, porque onde eu quero chegar? Monark, ou Bruno, tem 31 anos de idade, é um empresário, apresentador, apresentador do Flow Podcast, mas continua sendo sócio do Flow Podcast, ou seja, vai continuar ganhando alguma coisa com isso. Ele não é um jovem, ele não é um menino, ele não é nada disso. Ele é um homem adulto que tem consciência da repercussão que a fala dele tem, que tem consciência do impacto que a influência dele causa nas pessoas que o escutam, seja uma influência positiva ou negativa. E ele não é um jovenzinho, ele é um homem muito sábio da idade que possui, no sentido de já é velho, né, gente? 31 anos, vamos ser sinceros. Já está aí, enfim, vivendo a sua vida adulta. E eu estou fazendo esse destaque sobre este ponto porque é aqui que eu quero me atentar. A nossa sociedade tem um problema seríssimo de amenizar o erro de pessoas brancas e de até infantilizá-las, assim. Isso acontece muito com homens brancos também. Quando homens brancos erram
isso acontece com mulheres, mas vou focar principalmente aqui com homens brancos, existe um movimento de dizer, ele é apenas um menino, apenas um jovem, apenas um garoto que ainda está aprendendo com a vida, que tem muito o que descobrir, é um menino. Aí você vai ver a idade da pessoa, ela está com 25, 27, 31 anos, 35 anos. Não tem nada de jovem, não tem nada de menino, já é uma pessoa absurdamente capaz de compreender as coisas e não só isso, mas é adulta. O que eu estou querendo desenhar aqui é que esse movimento meio que tira a responsabilidade daquela pessoa, assim. Quando o Ciro Gomes usa a coisa aqui da juventude, né, ele diz que houvesse um pouco menos de vontade de chocar que é próprio da juventude. Como se o monarca, aqui nesse caso, estivesse apenas querendo chocar pelo próprio choque, né? Ele só quer chocar as pessoas porque é típico de uma juventude, de uma vontade de chocar, assim. Chocar gratuitamente, chocar por chocar. E não é isso, assim, esse tweet em específico, para mim, desenha muito como a nossa sociedade trata pessoas brancas quando erram. Ameniza um pouco a situação, mesmo que não seja intencionalmente, traz essa coisa de amenizar e até de tirar um pouco a responsabilidade da pessoa sobre esses erros que elas cometem, né? Que pessoas brancas cometem. Porque o monarca aqui, ele não está só chocando porque, meu Deus, ele quer chocar as pessoas. Incentivado por um hormônio da juventude, porque o jovem, assim... Não, o cara disse isso muito consciente do que ele estava falando. Não é o primeiro erro desse cara. Ele já foi racista em outras situações, escroto em outras situações e muito consciente do que está dizendo, assim. E se continua dizendo absurdos é porque ele se sente confortável para isso. Não é porque ele quer chocar as pessoas, é porque ele se sente confortável em expressar as ideologias às quais ele se aproxima. É basicamente isso. E a gente não pode amenizar essa postura, essas ideologias, ou seja lá o que o monarca expressa e aborda publicamente, porque quando a gente leva para esse lado da juventude, ou até de infantilizar pessoas como o monarca, é cair nesse limbo, assim. E aí eu estou trazendo a questão de raça aqui, porque a gente sempre discute sobre como homens amadurecem mais devagar, ou de como as mulheres se amadurecem mais rápido, e que os homens, ainda com seus 25 anos, são meninos e não sei o quê. E eu não vou entrar muito nesse mérito, porque de fato a sociedade exige das mulheres um amadurecimento mais rápido, mas a gente tem que tomar um cuidado para diferenciar os homens que estamos falando aqui. Porque enquanto meninos negros de 16 anos já são vistos como perigosos pela sociedade, caras de 31 anos como monarca têm as suas atitudes extremamente erradas ou criminosas amenizadas por um discurso racial onde se coloca esse homem branco nesse lugar de tadinho, é só um menino, tá aprendendo, gente, tá aprendendo. O cara tem 31 anos, 35, 28, barbudo, sabe? E aí cai nesse discurso de é um pobre menino que tá aprendendo a viver, coitado, foi enganado. É muito comum lidar com essa coisa, né? De às vezes o homem ser tratado, o homem branco ser tratado como o que foi enganado por uma mulher safada, ou que está aprendendo com a vida, que é muito jovem, temos que dar tempo a esse homem. Então é muito isso, assim. Eu percebo essa manobra racial de infantilizar um homem branco quando ele está cometendo um erro grotesco. E de tratar este homem como um menino, este homem como um garoto que ainda está aprendendo com a vida. Porque aí você tira dele a responsabilidade pelo erro que ele está cometendo, a consciência daquilo que ele está fazendo, porque boa parte das vezes aquele homem sabe exatamente o que está fazendo, o que está causando e as mazelas que aquele erro vai levar para as pessoas que foram ofendidas com aquilo, como é o caso do monarca. E aí essa manobra, assim, enquanto homens negros, independente da idade, sempre vão ser vistos com um olhar de desconfiança, com um olhar de como se fosse um perigo iminente, este homem branco já não passa por esse mesmo processo, né? O homem negro com 16 anos, que na verdade é só um menino, aí é que vem a grande questão. Um menino negro com 16 anos já é visto como um grande perigo, como se fosse um homem adulto ou sei lá o quê. E o homem branco, com seus 30 anos, vai ter a sua atitude minimizada porque vai ser colocada nesse lugar infantilizado, coitado, tá aprendendo ainda. Você tá entendendo onde eu quero chegar aqui? Comenta pra gente conversar, se não,
entender ou se entendeu e se quer acrescentar alguma coisa. O que eu estou desenhando aqui é só um discurso presente na sociedade para a gente ficar atento a isso. Eu estou usando Ciro Gomes não para elogiar ou xingar o Ciro Gomes. Não, o Ciro Gomes repudiou a atitude do monarca. Eu só estou usando um exemplo de um tweet específico do Ciro, onde ele dá essa derrapada, inconsciente ou não, de tratar um homem como monarca como pobre jovem que quer chocar as pessoas por chocar e que infantiliza a coisa e tira um pouco a responsabilidade do próprio monarca disso, assim. Da gente tomar cuidado com essas manobras que são raciais também e que, se a gente não percebe, a gente cai nelas, nessas armadilhas do racismo, assim. Porque eu gosto muito de bater nessa tecla, assim, homens não são iguais e a sociedade trata os homens de forma muito diferente dependendo de quem esse homem é. Então, o homem branco, quando comete um erro ou um crime, passa sempre por um discurso de infantilização, de tratá-lo como um pobre coitado, que é um menino que ainda está aprendendo, mesmo que ele tenha 31 anos. Enquanto homens negros e homens indígenas, homens trans ou outros tipos de homens não têm não passam por esse mesmo discurso e não são cobertos por esse mesmo discurso. Claro que eu estou pensando de uma forma generalizada, podem haver exceções, mas a gente generaliza para poder entender como funciona a sociedade, porque, em um geral, se passa muito por isso. Homens brancos, quando cometem um erro ou algum crime, vão sendo infantilizados para justificar aquele erro ou aquele crime, como se ele fosse só um cara, um menininho que está aprendendo, enquanto outros tipos de homens não são cobertos por esse mesmo discurso, que passa panos quentes para a situação, né? Essa é a grande verdade. Espero ter sido compreensível nesse vídeo. Por favor, comente para a gente conversar. Eu só quero que a gente tenha essa visão, assim, sabe? De usar esses exemplos populares para pensar essas coisas, essas armadilhas que a sociedade vai colocando para a gente. E, enfim, comenta, deixa o seu like, compartilha, bora conversar sobre isso. E vai conhecer o canal como um todo, porque talvez tenha coisas aqui que te agradem, que você goste, e aí você se inscreve, né, menina? Que custa. É isso. Espero que o monarca pague mesmo pelo que ele fez e espero que a gente tenha esse olhar mais cuidadoso de não infantilizar homens brancos quando eles cometerem esses erros ou esses crimes, seja o que for. Estejamos atentas. Vamos, galera. Mulheres, por favor, acordem. Beijos, até o próximo vídeo.